Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com alegria o Santo Evangelho, essa palavra que nos liberta, que nos salva. Podemos continuar em pé já para nós fazermos a oração do cerco de Jericó. Você que está com a oração aí, já aproveite para partilhar com quem está do seu lado, que talvez esteja sem a oração. Isso, vamos fazer a oração do cerco de Jericó. Para você que está em casa, eu apostei nas redes sociais há uns dias atrás, só você ver o histórico lá. Vamos rezar juntos, o padre vai vir perto aqui da imagem da Sagrada Família, para nós rezarmos juntos essa oração, que é uma oração muito forte, uma oração de autoridade pelas nossas famílias. Quem está perto aí de você, vamos partilhar para a gente rezar junto. Senhor Jesus, peço-te perdão pelos meus pecados de meus familiares e antepassados. Peço que o Senhor nos lave agora com teu sangue e nos envolva com tua misericórdia. Senhor Jesus, peço-te perdão pelos meus pecados dos meus familiares e antepassados. Peço que o Senhor nos lave agora com teu sangue e nos envolva com tua misericórdia. Quebre hoje, Jesus, em teu nome, todas as muralhas na minha vida e na vida dos meus. Quebre em nossa vida as muralhas dos vícios e faz-nos totalmente livres pelo poder do teu nome. Quebre as muralhas das mágoas, ódios e ressentimentos em minha família. E dai-nos o dom de amar e perdoar de coração sincero. Quebre a força das maldições e más palavras que sobre nós foram lançadas. E liberta-nos de toda maldição e jugo hereditário negativo. Consagro, do outro lado agora, consagro a vós, Senhor, cada membro da minha família. Amém. Sentados, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Querido filho, querida filha, estamos juntos então para rezar nesse quarta semana do nosso cerco de Jericó. E nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. E nós estamos falando de família aqui. E eu quero fazer um apelo para as famílias, para você que já tem filhos ou netos, você que está chegando, né? Os filhos aí chegando. Vamos catequizar as nossas crianças. Quanta gente falando do coelhinho da Páscoa. Quanta gente falando para as crianças do chocolate, da festa, do coelhinho, mas pouca gente falando de Jesus. É importante ganhar um ovo da Páscoa? Muito importante. Inclusive, se as crianças que estão aqui quiserem dar um pedaço para o padre depois da missa, pode dar, que o padre come com você, criancinha. Mas é importante nós ensinarmos as nossas crianças, veja bem, sobre a ressurreição de Jesus. Sobre a ressurreição. O sepulcro está vazio. E a ressurreição é algo muito central. Central na nossa fé, não é algo periférico. Nós cremos na ressurreição de Cristo e, portanto, cremos na ressurreição dos mortos. Veja só o que o catecismo nos ensina sobre a realidade da ressurreição. Número 653 em diante. 651, desculpa, em diante. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que o próprio Senhor fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu prova definitiva que havia prometido da sua autoridade divina. A verdade da divindade de Jesus é confirmada pela sua ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Cristo confirma que Ele é Deus e que tudo que Ele falou é verdade. Número 654 do Catecismo da Igreja. Há duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado e por sua ressurreição, Ele nos abre as portas de uma nova vida. Olha só, a cruz só tem sentido por causa da ressurreição. Pela morte Ele nos liberta do pecado, mas pela ressurreição Ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é, por primeiro, a justificação que nos restitui a graça de Deus. Vamos aplaudir essa realidade, gente? Vamos aplaudir isso que o catecismo nos ensina? O catecismo da Igreja Católica. Veja bem, pela ressurreição, Jesus deu prova da sua divindade. Pela sua ressurreição, Ele provou ser Deus. E tudo que Ele ensinou foi ratificado pela ressurreição. É o selo de Jesus. O selo da sua divindade. Ou seja, ressuscitando dos mortos, Ele provou que era Deus. Ressuscitando dos mortos, Ele provou que tudo que Ele ensinava, de fato, era algo que vinha do céu para nos redimir. E como nós lemos no número 654 do Catecismo, pela morte dele, Ele perdoou os nossos pecados. Mas, pela sua ressurreição, Ele abriu para nós as portas de uma nova vida. E continuando ali no Catecismo, eu não vou ler tudo, mas continuando nos parágrafos subsequentes, nós vemos que, a partir da ressurreição de Cristo, nós vemos nele prefigurado o que nós viveremos quando nós morrermos. O nosso corpo, sim, vai experimentar a nossa ressurreição, a corrupção, momentaneamente depois da morte. Nos ensina a escatologia cristã, mas a nossa alma vive para sempre, a nossa alma é imortal, e com Cristo, veja bem, nós ressuscitaremos um dia também nos nossos corpos, os nossos corpos ressuscitarão para a vida eterna com o Senhor. É isso que nos ensina a escatologia, né? A doutrina que estuda o céu, o inferno, o purgatório, o pós-vida, né? No cristianismo, no catolicismo. Mas veja bem, eu tenho certeza que todo mundo aqui presta bastante atenção. Sim ou não? Posso sair aí no meio fazendo pergunta? Eu tinha pavor quando eu era gurizão, quando eu era criança, tinha um padre que saía perguntando para as crianças. Nossa! E os baixinhos se escondiam, né? Mas eu desse tamanho, claro que como criança eu não tinha esse tamanho, mas eu sempre fui maior que os outros, né? Eu tenho quase 2 metros. Como é que eu ia esconder? A hora que ele vinha para o meu lado, me dava batedeira, assim, né?
Não vou te perguntar nada não, fica tranquilo. Mas veja bem, quais são as duas palavras que Jesus, as três palavras que Jesus ressuscitado no Evangelho de hoje falou? Jesus falou três palavras, melhor, três frases, né? Poucas palavras, mas que compõem ali uma frase. Quais foram as três coisas que Jesus falou? Porque agora, depois da ressurreição, da Páscoa, nós vamos encontrar os evangelhos sempre narrando, veja bem, os encontros das pessoas com o Cristo ressuscitado. E que maravilhosos são esses encontros. Mas o que Jesus disse? Já estou gostando. Alegrai-vos é uma coisa, isso é uma palavra, claro. Conjugada ali, né? Tem a próclise, mas é uma palavra. Alegrai-vos. O que mais ele disse? Já estou vendo que o povo aqui presta atenção, viu, Rubens? Que maravilha. E o que mais que ele disse? Como? Não. Falou, mas não nesse evangelho. O que mais? Está faltando mais uma coisa para o padre sair daqui orgulhoso, se achando o melhor padre da região. Porque é assim, quando a gente fala, né? E as pessoas não entendem, você sai murcho da missa, né? É que nem uma vez, eu explicando em São Paulo, eu sempre falava isso, o povo ria, né? Gente, olha, o padre dá a bênção ao final da missa, depois o padre dá a bênção nos objetos, depois o padre dá a bênção no Santíssimo. Não precisa pedir outra bênção, acabava a missa, o pessoal, padre, dá uma bênção. Eu falava, onde foi que eu errei, né? Hoje eu não vou sair daqui com essa sensação, porque eu estou vendo que vocês prestaram atenção. Qual que é a terceira coisa que Jesus disse? Anunciar. E aí, uma salva de palmas. Que bom, fiquei feliz. Três palavras que revelam três dons da ressurreição. Alegrai-vos, não tenhais medo e ide, anunciai. É isso que o Senhor ressuscitado, veja bem, pede a todos e cada um de nós. Porque, veja bem, antes da ressurreição, diante da cruz, diante da condenação que Jesus sofreu, imposta por Pôncio Pilatos e os judeus, todos os discípulos, os cristãos, eles estavam com medo, eles estavam tristes. E eles tinham motivo, porque, veja bem, o líder deles, a pessoa que eles mais admiravam, injustamente tinha sido assassinado como um ladrão, pior que um cachorro, pior que um animal sofreu naquela época. Sabe, a punição que animais não sofriam naquela época, isso que eu quero dizer, Jesus sofreu. Sabe, e eles estavam tristes e com medo. Gente, e essas duas emoções humanas, a tristeza e o medo. Santo Tomás de Aquino fala muito das emoções irascíveis, né? As emoções humanas, medo e tristeza, são emoções normais. Quem aqui nunca sentiu medo? Levanta a mão. Quem aqui nunca ficou triste? Levanta a mão. São emoções, a gente sente. As emoções, elas não têm muitas vezes vínculo com a razão. Elas não passam por um crivo racional. Elas não estão submetidas àquilo que Freud chamava do ID, né? O crivo racional. Elas simplesmente acontecem. Você já percebeu que tem dia que você acorda triste, não sabe dizer por quê? Né? Eu fico triste só quando eu estou com fome, né? Aí é uma tristeza. Eu sinto isso todo dia, lá por volta do meio-dia, mas eu almoço, passa, graças a Deus, né? Mas existem outros motivos que às vezes você nem sabe se acorda triste, não é? Ou de manhã tem gente que fala, padre, eu sinto uma tristeza pela manhã, outros, eu sinto uma tristeza pela noite. É normal às vezes a gente sentir, mas veja bem, normal antes da ressurreição. Porque Jesus apareceu e ele conjugou essas palavras, esses verbos, de uma forma imperativa. Alegrai-vos. O dom da ressurreição é a alegria. E veja bem, existe muita má interpretação, muita confusão quando a gente fala de alegria. Por quê? Porque tem gente que conjuga a alegria com condições favoráveis. Ah, padre, eu vou estar alegre quando na minha família, padre, tudo for perfeito. Meu marido, padre, acorda cedo e já fala, pô, senhora, gostaria que eu lavasse o banheiro para a senhora hoje, ou fizesse a comida. A senhora pode observar que eu sempre acerto a mira na hora de ir ao banheiro. A senhora pode observar que você quer, meu amor, deixa que eu troque a criança. Já lembrei que hoje é aniversário da sogra, né, da sua mãe. Já mandei lá uma cesta, né, de chocolate. Perigoso, tem uma granada no meio, né? Enfim, a gente acha
que às vezes a gente só pode ser alegre quando está tudo certo. O marido é perfeito, Padre, é o marido que eu pedi a Deus, né? Ai, meus filhos, Padre, são tão lindos, maravilhosos, todos educados. Tem gente que vai falando assim para a gente umas histórias e fala, sei, né? Deixa eu passar um dia na sua casa, só observar, né? Isso é tudo isso mesmo, né? Mas eu só vou ser alegre quando todos os meus sonhos estiverem realizados. Aí a pessoa fala, Padre, eu estou triste, por quê? É porque uma pessoa me falou mal de mim, né? Ou não me tratou bem. Eu estou triste porque eu não tenho a promoção que eu gostaria de ter tido. Eu estou triste porque aconteceu uma coisa que me desestabilizou, Padre. Meu marido não reconhece o que eu faço, ou o meu patrão não reconhece, eu estou trabalhando, ele não me dá o aumento. Só que aí a gente se engana e se equivoca, porque veja bem, Jesus está falando, alegrai-vos, e a alegria que Jesus está nos ordenando a viver, ela não depende das condições, ela depende do fato de que Ele ressuscitou. Padre, eu não recebi o aumento, mas eu me alegro porque Ele ressuscitou e está comigo. Padre, eu estou doente, eu estou na maca, mas eu me alegro porque Ele ressuscitou e está comigo. Padre, a minha família não é do jeito que eu gostaria, meu filho ainda está na droga, meu marido ainda bebe, a situação de casa não está fácil, eu ainda estou desempregado, Padre, eu não estou devendo mais nem a meia, eu estou devendo o cadarço, mas eu me alegro porque Ele ressuscitou. Isso que é viver como ressuscitado em Cristo e viver a espiritualidade pascal. Porque veja bem, a gente muitas vezes equaciona errado, a gente acha que a gente só pode ser alegre quando as coisas estão favoráveis. Mas eu te digo, filho, filha, nem sempre as coisas vão estar favoráveis. E se você depender das condições para ser alegre, você vai viver uma constante bipolaridade. Bipolaridade, eu não estou triste hoje. Você percebeu? É horrível você conviver com uma pessoa inconstante demais. Eu não estou falando de bipolaridade, que é enfermidade, que é doença. Aí tem que ser tratada, acompanhada. Estou falando dessa bipolaridade comportamental, que às vezes a gente tem por imaturidade, né? Por não saber administrar os conflitos e os problemas da vida. É muito difícil você conviver com uma pessoa inconstante. Eu sempre gosto de contar o exemplo do meu amigo, que ele falava assim, Padre, sempre quando eu volto do serviço, eu volto em oração. Por quê, filho? Porque eu estou rezando para saber qual versão da minha esposa eu vou arranjar. Eu vou encontrar, Padre, em casa. Tem 14 dentro dela. Ah, é, meu filho? Um dia ela está brava, um dia ela está alegre, um dia ela está sorrindo, um dia ela está chorando, um dia ela quer me matar, um dia ela quer me beijar. Né? Pessoa inconstante, né? E a esposa dele não era doente. Era inconstante. Por quê? Porque o dia que ele elogiava, ela estava bem e eles estavam maravilhosos. O dia que ele não via, que ela fez os negócios no cabelo que faz aí, que as mulheres fazem às vezes, né? Aí ela ficava triste. Ué, mas minha filha, você está dando a tua alegria para os outros, você está dando autoridade demais para os outros, poder para os outros sobre a sua vida. Porque se você depender do elogio ou não, do reconhecimento ou não, você está colocando a sua alegria na mão do outro. Ela não é mais sua, ela não depende de você, ela depende de um outro que você não pode controlar e que pode arruinar o seu dia com uma palavra e com um olhar mau se você não tem maturidade para entender que o motivo da sua alegria é Jesus. Ele, filho, filha, nunca te abandona. Ele não desiste de você. Ele está sempre do seu lado. Mas se você e eu, presta atenção, se você e eu dependemos das circunstâncias, a gente nunca vai estar alegre. Ai, Padre, hoje, sabe o que é, Padre? Hoje, minha irmã não me ligou. Ai, Padre, hoje fulano não me elogiou. Ai, Padre, eu estou devendo. Pode acontecer o que acontecer. Pode estar devendo. Pode estar sofrendo. Talvez você não chegou a abril de 2022, a Páscoa de 2022, da maneira que você gostaria. Você queria ter dinheiro para viajar, ou talvez tenha dinheiro para viajar, mas não tem aquela pessoa do seu lado, porque teve a briga, o teu filho não te dá atenção, o filho morando em outro país, aquela pessoa que morreu. Mas alegre-se. Jesus é o suficiente para te fazer feliz. Você acredita nisso ou não? Você acredita? Então vamos aplaudir o Senhor. Ele é o bastante para nos fazer felizes. Ele é o bastante. Agora veja bem, Jesus também falou, não tenhais medo. Não tenhais medo. Gente, essa emoção, o medo, ela nos cega. Quantas coisas o medo não rouba da gente? E quantas pessoas com medos irracionais, com aquilo que a neurociência chama de programação neurológica, é como se fosse uma vozinha dizendo lá, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é bom bastante, você não é bonito bastante, você não vai passar no vestibular, você não vai conseguir. Cala
essa voz em nome de Jesus e ouve a voz de Jesus te dizer: não tenha medo, eu estou com você. Porque muitas vezes o medo também, ele nasce da nossa falta de confiança em Deus. Olha só o que Jesus disse a Santa Faustina. Eu sei que nós rezamos o texto da misericórdia agora há pouco, mas eu quis trazer aqui ainda do diário de Santa Faustina, porque nós vamos celebrar nesse domingo, agora próximo, a festa de Santa Faustina, a festa da misericórdia, melhor dizendo, né? Cuja Santa Faustina é a apóstola da misericórdia. Olha o que Jesus disse a Santa Faustina e diz a nós, falando sobre a confiança, do não ter medo. Presta atenção. Quanto mais uma alma confia, mais essa alma recebe. Grande consolo me dão as almas de ilimitada confiança. É Jesus dizendo. Porque em almas assim derramo todos os tesouros das minhas graças. Alegro-me por me pedirem muito, porque o meu desejo é dar muito, muito mesmo. Fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco, quando estreitam os seus corações. Olha o que Jesus está falando. Nada me agrada mais do que a confiança, do que o não ter medo, do que o pedir muito. Jesus gosta de gente ousada, sabe? Que reza pedindo. Tem gente que, me perdoe, considera Jesus um Deus muito fraco. Me perdoe. O teu Deus venceu a morte, o teu Deus deixou o sepulcro vazio. Mas tem gente que chega em mim e fala: ai, padre, sabe o que é? Eu não peço para Deus o que eu preciso. Ele sabe, mas Ele quer que você pede. E pede com fé. Porque quando você pede, você está usando a sua liberdade para dizer: Senhor, eu quero que você haja, eu me abro para o Senhor agir, eu creio que o Senhor pode me levar além dos meus limites. Ai, padre, eu queria tanto fazer um intercâmbio lá fora, mas eu não tenho dinheiro. Já pediu para Jesus? Pede que Ele vai te dar. Ele vai te dar o que for bom para você, claro, favorável à sua salvação, mas peça, porque a realização dos sonhos da gente começa com o joelho no chão. Pede hoje que Jesus dá. Jesus faz acontecer, Jesus abre a porta. Mas como ele disse a Santa Faustina e diz a você, eu me alegro de quem pede muito, de quem confia, de quem não tem medo. Talvez hoje você está com medo. Ai, padre, eu não sei como é que vai ser. Está com medo do futuro, medo da morte. Sabe esse problema que parece que não tem solução? Não tenha medo, Jesus está com você. Ele vai abrir uma nova porta. Reze e confia. Deus é mais forte que a morte e Ele é mais forte que esse problema. Amém? Ele é mais forte que toda a muralha na sua família. Você crê? Você crê mesmo em Jesus? Então tenha certeza que Ele já está começando uma obra nova na sua vida, na sua família e na sua vida. Tenha certeza. E a terceira palavra: anunciai. Ide e anunciai. Gente, a alegria de Jesus, ela nos alcança quando nós estamos a caminho do anúncio. A alegria não te alcança enquanto você está sentado, com dó de você mesmo, chorando as pitangas do passado. Ai, padre, não me ouvem, padre, não me vem, padre, o meu filho não me dá atenção, padre, o meu marido foi embora, padre, o pastor, o padre não me dá atenção, padre, ninguém olha para mim. Para com essa ladainha, com todo respeito ao seu sofrimento, e se levanta e vai anunciar. Jesus disse: vai a Galileia, ide a Galileia. Atravessariam quase o país inteiro. Israel é um país pequeno, né? Ide a Galileia e lá vocês vão me ver. Ou seja, é no anúncio, é no caminho do anúncio que o ressuscitado aparece a nós e nos dá a sua alegria. É quando você e eu temos a coragem de testemunhar Jesus para os outros. Gente, Deus faz muito mais no nosso coração quando nós trabalhamos para Ele do que quando nós só esperamos Ele agir. E o que é trabalhar para Jesus? Seja um bom funcionário de Jesus. É falar dele a todo tempo. É testemunhá-lo. É levar o amor dele às pessoas. Por isso que eu digo, o testemunho tem que ser dado. Do que Jesus fez. E eu conto sempre o meu testemunho. Gosto de falar, porque o meu testemunho não fala de mim. Fala daquele que operou maravilhas na minha vida. Eu me lembro, quando eu era um adolescente perdido nas drogas. Viciado em cocaína, maconha, tudo quanto é tipo de droga, um adolescente perdido. Meu quarto era cheio de pôster daquelas caveiras, daqueles rock satânico, naquela época a gente ouvia muito. Eu plantava maconha no fundo de casa, era um caso perdido. Todo mundo olhava para mim e falava: esse cara é um caso perdido. Mas a minha mãe rezou por mim anos. Meus pais com os joelhos no chão na madrugada, quando eu chegava vomitando em casa, chapado de droga. E a minha mãe rezando lá por mim. Rezando, estou falando da minha história.
rezando, até que, pela graça de Deus, com 17 para 18 anos, tinha começado com 11 nessa vida, infelizmente, eu fiz um retiro na igreja que me chamaram para fazer. Lá eu fui batizado no Espírito Santo. Teve alguém que me levou até Jesus ressuscitado, né? Porque eu não tinha condição de enxergar, de ver. E fumei maconha no dia de ir para o encontro, cheirei no dia de ir para o encontro, fui muito louco. Mas eu fui. Quando você dá uma brecha para Deus, Ele não perde tempo. E lá eu tive o meu encontro com Jesus. E lá eu fui liberto dos vícios. E lá eu fui batizado no Espírito Santo. E lá eu percebi que eu estava destruindo a minha vida. Eu estava perto de morrer. Amigos meus já tinham morrido nas drogas. E lá Jesus abriu os meus olhos e me mostrou que Ele tinha um chamado para mim. Sabe? E Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Ele mudou a minha vida, e mudando a minha vida, mudou a minha família, e pode mudar a sua família também. Eu já vou completar 11 anos de padre. Para a glória de Deus. Se Ele foi capaz de tirar esse jovem perdido da lama e fazer dele um sacerdote, o que Ele não pode fazer na tua família? O que Ele não pode fazer na sua vida? E a minha mãe não via nada, ela só tinha fé e rezava, e cria, e intercedia. Então, filho, filha, não desanima, não fica olhando para o passado, não fica olhando para o que você perdeu, porque aquilo que Deus vai te dar supera infinitamente aquilo que você perdeu. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que o pecado, que o inimigo roubou de você. Confia em Deus, não desista. O teu Deus venceu a morte. E Ele quer vencer toda a morte de pecado, tristeza, depressão, impureza e vício na sua vida e na vida da sua família. Amém? Vamos ficar em pé? E vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus, porque afinal Ele ressuscitou. Estamos na 8ª de Páscoa. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Deus. Vamos levantar os nossos braços. O Rubens e a Tânia vão rezar com o Padre, nós vamos cantar. Mas antes disso, eu quero pedir a você, filho, filha, aqui em casa, levanta os seus braços e peça comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Batiza-me nessa tarde. Batiza-me nessa tarde. Vem encher o meu coração. Vem encher o meu coração. A minha mente. A minha mente. A minha alma. A minha alma. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Inunda a minha mente. Inunda a minha mente. Inunda a minha alma. Inunda a minha alma. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E liberta-me de toda tristeza. Liberta-me de toda tristeza. Liberta-me de todo medo. Liberta-me de todo medo. De todo desânimo. De todo desânimo. De toda preguiça de anunciar. De toda preguiça de anunciar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Liberta-me de todo comodismo. Liberta-me de todo comodismo. Muitas vezes, Espírito Santo, Muitas vezes, Espírito Santo, eu fico olhando só para mim. eu fico olhando só para mim. Só para os meus problemas. Só para os meus problemas. Só para os sofrimentos da minha família. Só para os sofrimentos da minha família. E não enxergo. E não enxergo. E não percebo. E não percebo. Tudo que Deus quer fazer na minha vida. Tudo que Deus quer fazer na minha vida. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Me liberta Santo. da cegueira espiritual. Me liberta da cegueira espiritual. Vem me batizar nessa tarde. Vem me batizar nessa tarde. Vem encher o meu coração. Vem encher o meu coração. Eu quero Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo. Ter um encontro pessoal Ter um encontro pessoal com o ressuscitado. com o ressuscitado. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Dá-me a tua alegria. Dai-me a tua alegria. Dai-me o destemor. Dai-me o destemor. A coragem. A coragem. Esvazia-me, Espírito Santo, Esvazia-me, Espírito de Santo. mim mesmo. De mim mesmo. De tudo que não é de De Deus. tudo que não é de Deus. Encha o meu coração. Encha o meu coração. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Inunda-me agora, Espírito Santo. Inunda-me agora, Espírito Santo. E com seus braços erguidos, filho, filha, vamos cantar com muita fé. Não abaixe os seus braços. Não deixe de rezar. Cantemos. Sopra sobre mim, Senhor, Uma brisa leve, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser.
em meu ser. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Cura o meu coração. Cura o meu coração. E faz-me um homem novo com o teu poder. Com o teu poder. Te adorarei, renderei o louvor. Pois tu és Senhor. Pois tu és Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Te adorarei, renderei o louvor. Pois tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Isso vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Você que não reza assim, vai ouvindo essa canção nova e cantai esse cântico novo. Só canta uma canção nova o homem novo. O homem velho, ele é incapaz de cantar esse cântico novo. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir e muito menos orar como convém. Quando nós rezamos assim, o Espírito Santo, ele intercede, ele ora por nós e ora pela nossa necessidade, a nossa necessidade de conversão, de mudança de vida. O Espírito Santo quer ser derramado no meu e no seu coração nessa tarde. Permita que Deus derrame essa força, que o Senhor derrame esta efusão nova, para que nós possamos viver esse momento tão precioso que nós estamos vivendo dentro da liturgia, que é a ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. É pelo poder do Espírito, é cheio do Espírito Santo que nós vamos buscar a santidade. É cheio do Espírito Santo que nós vamos nos convencer do nosso pecado, da nossa miséria, que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Toca em nós, Espírito Santo, nessa tarde. Retira de nós todo orgulho, toda altivez, toda visão pessimista, negativa das coisas, toda palavra negacional, que nada vai dar certo na nossa vida. Vem, Espírito Santo, trazer um novo para nós. Vem retirar dessas vestes velhas, esta veste do pecado. Dai-nos anel novo, vestes nova, para que nós possamos ressuscitar com Cristo. E nesse momento você está experimentando a graça do dom da alegria. Uma alegria que não vem das situações que te acontecem, mas uma alegria que é dom, que vem de dentro, dada a você como graça de Deus, graça da ressurreição de Jesus Cristo nessa tarde, nesse dia. E você vai experimentando essa alegria que vai brotando, mesmo em meio a tantas situações que você está vivendo. Essa alegria, ela vai crescendo dentro de você, ela vai tomando uma proporção muito grande, vai tomando conta dos seus pensamentos, de todo o seu ser, e você vai experimentando como se você estando mesmo cheio, inundado, repleto desta graça de Deus, um batismo de alegria nessa tarde. O Senhor nos concede, e Ele pede a você, Ele pede a mim, como testemunhas do ressuscitado, que eu e você sejamos instrumentos desta alegria para os nossos. Que ao sair desta Santa Missa, eu e você levemos essa alegria que só Deus pode nos dar. Ninguém mais, nada mais. E Ele quer que você leve esta alegria para o seu esposo, para a sua esposa, esta alegria para os seus filhos, esta alegria para os seus que estão em casa. E chegando lá, talvez você passe muitas situações para se irritar,
para querer ficar com raiva, para falar alto. E é no nome de Jesus que cai por terra tudo isto agora, porque o Senhor te constitui um instrumento da alegria dele para os seus. Muito obrigado, meu Deus. Quando o padre, ele testemunhava o que Deus fez na vida dele, através da intercessão da sua mãe, o Senhor foi reacendendo a fé de muitas pessoas, pessoas que aqui estão, mas aquelas que nos acompanham, principalmente aquelas que têm rezado muito e que tinham perdido a esperança. E quando você ouviu o padre trazendo testemunho, a fé renovou em você e você disse: é possível. Olha que o padre se tornou aquele homem que estava na drogadição, hoje ele se tornou um sacerdote. É possível. O Senhor reinflama a fé, o dom da fé de muitas pessoas que aqui estão, mas aquelas que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação. Obrigado pelo dom da fé. Obrigado, Senhor. Batiza, Pai, em nome de Jesus, no Teu Espírito, todos que estão aqui, todos que nos acompanham em casa, que todos recebam o batismo no Espírito Santo e tenham um encontro contigo ressuscitado. Ressuscita nas nossas almas, Senhor, nos nossos corações. Ressuscita, Senhor. Amém. Amém.